Tendo a reunião da comissão por tempo indeterminado. Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 5.806/2024. Ofício da Secretaria de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 12.107 de 2025. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.444 de 2025 em segundo turno. Como o projeto é de minha autoria, passo a presidência ao deputado Mauro Tramonte, que também é relator, para colocá-lo em discussão e votação. Pois não, presidente. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 3444/2025, Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado professor Cleiton, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o bloco Paraíso dos Moralistas do município de Sabará. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei 3444/2025, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Ah, sou eu que coloco a votação. Muito bem. Então, as deputadas e deputados, em discussão, o nosso relatório. Em votação, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer para o segundo turno. Devolvo a presidência ao deputado Cleiton. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Projeto de Lei 3.697/2025, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento ao Cristo Redentor e a Praça do Cristo do município de Birité. Na condição de relator, eu passo a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em análise visa reconhecer a relevância cultural do monumento ao Cristo Redentor e à Praça do Cristo do município de Birité, situados no bairro Durval de Barros e um dos principais cartões postais da cidade. Nessa oportunidade, reanalisados a proposição, reafirmamos a relevância cultural da Praça do Cristo, do monumento nela erigido para a comunidade local e para o Estado, razão pela qual mantemos o entendimento adotado no primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão ao parecer, não há oradores inscritos. Em votação ao parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 1.508, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural o evento Festa de Nossa Senhora do Rosário da comunidade quilombola de Pinhões, município de Santa Luzia. Retiro de pauta por ausência de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 3.691/2025, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa da Lavoura, realizada no município de Morro da Garça. O autor é o deputado Lucas Asmar, o relator o deputado Mauro Tramonte, a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Pois não, senhor presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3691/2025, Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado Lucas Lasmar, projeto de lei epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Festa da Lavoura, realizada no município de Morro da Garça. Criada em 1966, inicialmente denominada Festa da Colheita, a Festa da Lavoura tem o propósito de celebrar o trabalho agrícola e o modo de vida do homem do campo. Ao longo de quase 6 décadas de existência, a festividade consolidou-se como espaço de encontro, convivência e preservação das tradições rurais. O reconhecimento da Festa da Lavoura como relevante interesse cultural é corroborado também pelo fato de já ser registrada como patrimônio cultural imaterial do município de Morro da Garça, em razão do conjunto de expressões que possibilita e pela sua relevância na preservação da memória e da identidade coletiva local. Assim, consideramos a importância histórica, artística e social da Festa da Lavoura, bem como a sua representatividade para a cultura rural mineira. Essa Comissão de Cultura entende que a proposição está plenamente justificada. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3691/2025, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Em discussão ao parecer, não há oradores inscritos. Em votação ao parecer,
Há deputados e deputadas que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.841/2025, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Congado, realizada no município de Dores do Indaiá. O autor, deputado Duarte Peixi, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto de lei em análise tem por finalidade reconhecer a festa do Congado, realizada no município de Dores do Indaiá, como de relevante interesse cultural do Estado, celebrada anualmente desde 1832. Uma festa que se consolidou como principal expressão da religiosidade da cultura popular, reunindo guardas do Congo, missas, novenas, procissões, apresentações artísticas que atraem milhares de congadeiros e visitantes. Ressaltamos que, conforme a relação de bens protegidos do registro de bens materiais apresentado ao ICMS do Patrimônio Cultural, divulgado pelo IEFA, a celebração oficialmente registrada como Festa de Nossa Senhora do Rosário, referência que remete ao Decreto Municipal número 27 de 2010. Por esse motivo, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1, a fim de adequar a proposição ao reconhecimento oficial já consolidado em âmbito municipal registrado nas instâncias de proteção do patrimônio cultural. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.841/2025, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 que apresentamos a seguir. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Há deputados e deputadas que o aprovam, permanece como se encontra, está aprovado o parecer. Quero registrar aqui na Comissão de Cultura, nessa tarde, a presença do vereador combativo, representante legítimo do povo transpontano e também um apaixonado pela cultura mineira e sul-mineira de forma especial, o vereador Matheus Pneumar. Obrigado pela presença. Projeto de lei 3.977/2025, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Quadrilhas de Jequitinhonha, FEQUAGE, realizado no município de Jequitinhonha. Autor, deputado Dr. Jean Freire, relatora, deputada Bela Gonçalves, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. De autoria do deputado Jean Freire, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Quadrilhas de Jequitinhonha. A proposição foi distribuída para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Cultura. A primeira constituiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão, a que cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. A proposição reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Quadrilhas de Jequitinhonha, FEQUAGE, realizado no município de Jequitinhonha desde 2005 e atualmente na sua 19ª edição. Criado com o propósito de resgatar e valorizar as tradições juninas, o evento reúne quadrilhas de diversas cidades da região, que competem pelo título de melhor grupo, avaliadas segundo critérios como criatividade, marcação, tempo, coreografia e figurino. A programação inclui ainda barracas de comidas típicas, apresentações musicais, danças, shows de forró, compondo um ambiente festivo que celebra a cultura popular e fortalece os vínculos comunitários. Somos favoráveis ao projeto por entendermos que o FEQUAGE é uma manifestação expressiva da cultura popular mineira, que preserva e renova as tradições juninas, ao mesmo tempo em que fortalece a identidade cultural da região. Além disso, o festival já é consolidado como um dos principais eventos do Vale do Jequitinhonha. Lembramos ainda que as quadrilhas juninas foram reconhecidas como uma manifestação da cultura tradicional pela Lei Federal 14.900, de 21/6/2024, o que reforça a legitimidade e relevância do reconhecimento proposto. A Comissão de Constituição e Justiça não identificou óbices jurídicos à tramitação da matéria, mas apresentou o substitutivo número 1, com o objetivo de adequar a redação ao modelo adotado em proposições semelhantes já apreciadas por essa Casa. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado. A conclusão, então, é pela aprovação do projeto de lei nos termos do primeiro turno, na forma do substitutivo 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 4.004/2025, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, social e econômico do Estado a festa do carro de boi, realizada no município de Alto Jequitibá. O autor, deputado Grego da Fundação, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer.
A proposição em estudo, na forma originalmente apresentada, tem por finalidade reconhecer como de relevante interesse cultural, social e econômico do Estado a festa do carro de boi realizada no município de Alto de Jequitibá. Utilizado há séculos como meio de transporte, o carro de boi é um veículo de madeira notável por sua resistência e capacidade de transpor estradas íngremes e terrenos acidentados. Utilizado no período colonial em Minas Gerais, transportando pedras, madeiras e outros insumos destinados à construção civil, também serviu de apoio às tropas de comércio que percorriam o território do Estado. Em Minas Gerais, as festas e encontros de carros de boi são manifestações culturais recorrentes. Exemplo esse, a marcante festa do carro de boi realizada no município de Alto de Jequitibá, na Zona da Mata, que em junho de 2025 chegou à sua 11ª edição. São 4 dias, onde a cidade oferece uma intensa programação cultural, com apresentações musicais noturnas, tradicional missa do carreiro no sábado, domingo à tarde, e o ponto culminante, o desfile de carros de boi nas ruas centrais, que reúne carreiros, moradores e visitantes em torno de uma tradição que preserva a memória e reafirma a identidade do universo rural. Diante da relevância da festa para a comunidade local e do valor simbólico do carro de boi para o Estado, entendemos que a homenagem proposta é justa e oportuna, devendo receber a aprovação dessa Casa. A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria em exame atende aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando então o substitutivo número 2 para adequar o projeto às disposições da Lei 24.219/2022. Da nossa parte, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de Lei 4.004/2025, na forma de substitutivo número 2, aqui apresentado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. A deputados e deputadas que o aprovam, permanece como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 4.034 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do polvilho, realizada no município de Conceição dos Ouros. O autor é o deputado Betinho Pinto Coelho. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural a festa do polvilho, realizada no município de Conceição dos Ouros. O festejo de que trata o projeto de lei em tela, um dos eventos mais tradicionais do município, é realizado anualmente, no início de agosto, em conjunto com as celebrações de emancipação política e administrativa de Conceição dos Ouros. O evento conta com atrações musicais na cidade que é conhecida como capital nacional do polvilho. Barracas temáticas, repletas de quitutes mineiros, pães de queijo, sequilhos, biscoitos e bolo, degustações e concursos de pratos típicos organizados pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais e oficinas gastronômicas dão características a essa festa. Tendo em vista a relevância da festa do polvilho para a população do município de Conceição dos Ouros e a tradição desse município na produção de polvilho, consideramos justa a homenagem prevista no projeto de lei em tela, razão pelo qual nos posicionamos favoravelmente à sua aprovação, não interferindo no que foi definido pela Comissão de Constituição e Justiça. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.034/2025 em primeiro turno, na forma originalmente apresentada. Este é o parecer. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Em votação, parecer. Há deputados e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Último projeto, projeto de lei 4.104 em primeiro turno, e reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento ao Cristo Redentor, no município de Bela Vista de Minas. O autor, deputado Lincoln Drummond, na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. A proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o monumento ao Cristo Redentor, no município de Bela Vista de Minas. Localizado em terreno pertencente à paróquia São Sebastião, o monumento tem aproximadamente 4 metros de altura e estrutura de fibra de vidro. Foi instalado em junho de 2019. Por estar situado em um dos pontos mais altos do município, além de ser visto por quem transita na rodovia Fernão Dias, oferece vista panorâmica das montanhas e do vale do rio Piracicaba. Ao analisar a proposição, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo com o fim de adequar o texto da proposição ao padrão adotado por essa Casa para projetos de lei semelhante com a qual concordamos. Além de ser um ponto turístico, o Mirante do Cristo é um lugar de oração e devoção para a comunidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.104/2025, primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em votação, o parecer. Há deputados e deputadas que o aprovam. Permanece como se encontra. Está aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase
da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 13.531, em turno único, da deputada Andréia Jesus, que seja encaminhado ao IEFA, pedido de providências para tombamento estadual da penitenciária José Maria Alckmin, que é reconhecida como de relevante interesse cultural pela Lei 25.119/2024, tombada pelo município de Ribeirão das Neves por meio do Decreto 16/2009. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 3.923 de 2025. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão, votação da proposição de comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada a visita ao distrito de Lapinha da Serra, ao município de Santana do Riacho, para verificar a importância do tombamento municipal da Lagoa da Lapinha da Serra por sua relevância cultural, ambiental, turística e econômica, bem como as condições de outorga hídrica concedida à pequena central hidrelétrica Coronel Américo Teixeira. Também requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, que seja encaminhada ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Santana do Riacho, Secretaria Municipal de Cultura, bem como ao Gabinete do Prefeito do município de Santana do Riacho, as notas taquigráficas da 19ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve como finalidade debater a importância do tombamento na referida região. Também da deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada a audiência pública para debater o andamento do processo de tombamento municipal da Lagoa da Lapinha da Serra, situada no distrito homônimo. Da deputada Andréia de Jesus, que seja encaminhada a Sejusp pedido de providências para a inclusão da capoeira entre as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo. Da deputada Beatriz Cerqueira, que seja formulado voto de congratulações com o coletivo Alvorada, pelos seus 10 anos de atuação em defesa da democracia, na luta pelos direitos da classe trabalhadora e na promoção da arte, cultura e mobilização popular. Da deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega de votos de congratulações aprovados por essa comissão ao coletivo Alvorada. Em votação, os requerimentos. A deputada e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento oral também. Perfeitamente, deputada Bela Gonçalves. Muito obrigada, presidente. Hoje eu estou aqui ainda reverberando as denúncias de corrupção no sistema de meio ambiente que estão associadas à mineração na Serra do Curral, em Ouro Preto e em outros locais. E vi aqui que uma servidora do IPHAN está diretamente envolvida nas operações da Polícia Federal. E, à época que eu participei de uma CPI como vereadora, nós denunciamos, de fato, que o IPHAN mudou o perímetro da Serra do Curral para permitir o licenciamento de atividades ali naquele local. Isso apareceu aqui no processo, então, eu gostaria que a gente pudesse fazer um pedido de informações ao IPHAN sobre qual procedimento foi adotado ou será adotado para o órgão face ao exposto, né, no inquérito sobre a conduta da senhora Débora Maria Ramos do Nascimento França. Perfeitamente, deputada Bela. Em votação, requerimento apresentado oralmente pela deputada Bela. Há deputados e deputados que o aprovam permanecem como se encontra, está aprovado o requerimento. Passa a presidência ao deputado Mauro Tramonte para colocar em votação requerimento de minha autoria. Pois não. Requerimento de comissão 17149/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura. As deputadas e deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de repúdio ao discurso de ódio e de intolerância religiosa realizada pelo deputado federal Marcos Feliciano, registrado em evento público em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, no dia 13 de setembro de 2025, conforme amplamente divulgado pela imprensa. Sala das comissões, assina a deputada Lohana e deputado professor Cleiton. Em discussão, requerimento. Deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao presidente Cleiton.
Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Indago ao deputado Mauro Tramonte, à deputada Bela, se ainda querem fazer uso da palavra. Não, presidente. Obrigado. Vou lá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.